O site The Intercept Brasil descobriu como funciona a máquina política da Universal para impedir a vitória da esquerda em 2026. Uma reportagem exclusiva do Gilberto Nascimento, que é um especialista aí no assunto. Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, eu comentei no espaço entre cortes e vou comentar aqui também Uhum. o Intercept aí na figura do Gilberto Nascimento tem feito várias reportagens muito boas sobre a Universal. E estão sendo perseguidos, inclusive, por isso, né? O Gilberto é um especialista na questão da religião, já trabalhou na Record. Ele escreveu um livro que acho que é muito importante para as pessoas que querem entender qual que é o poder político da Igreja Universal, que se chama O Reino. Tem uma reportagem minha do Diário do Centro do Mundo, acreditada lá, que eu consegui as plantas do quarto do Edir Macedo no Templo de Salomão, no momento que eu passei num processo seletivo do Portal R7. Não consegui o trabalho, mas a reportagem foi capa do IG. Deu um rebuliço, foi em 2014, Sofia, faz um tempinho já. E eu quero lembrar as pessoas de uma coisa, né? Tarcísio Gomes de Freitas não é candidato, seja para o governo de São Paulo, ou seja para a presidência da República, pelo PL. Ele é candidato pelos Republicanos, que é a legenda do Edir. Então nada é coincidência, Sofia. A Igreja Universal está de olho na esquerda para o ano que vem. Então vamos ler essa reportagem aqui do Gilberto e vamos trazer aí os argumentos. É para a guerra. Descobrimos como funciona uma máquina política da Universal para impedir a vitória da esquerda em 2026. Lembrando, tá? E isso é uma coisa que tem que criticar o Lula. Quem deu muita força para a Record e para o Edir Macedo nos primeiros governos foi o presidente Lula, tá? Achando que a Record ia competir com a Globo, achando que os evangélicos iam ficar com a esquerda. Olha no que deu, Sofia. Deu problema. Vocês estão preparados ou não estão? É para guerra. Vocês estão indo para a maior guerra da história de vocês. Foi assim que Alessandro Pascoal, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, se referiu à situação política do Brasil em um curso preparatório de auxiliares de pastor no final de março. Lembrando, a Universal também está abrigando cursos para policiais militares de São Paulo em suas dependências, tá? Nada disso é coincidência, gente. É um movimento coordenado. O Intercept Brasil teve acesso a documentos e vídeos que mostram que a maior igreja neopentecostal do país, que diz ter 7 milhões de fiéis, já começou a mobilizar a sua base para garantir mandatos aos seus candidatos nas eleições de 2026. Os documentos trazem um raro registro de como funciona a máquina de votos da Universal, que começa a operar muito antes do período eleitoral, à margem de qualquer regulação, em uma estratégia que inclui relatórios sobre títulos de eleitores dos fiéis, mensagens de grupo de WhatsApp em esquema de pirâmide, visitas domiciliares e muito, Sofia, muito pânico moral. É quase um Big Mac da doutrinação de extrema-direita. O uso da estrutura da igreja, com seus bilhões de reais e meios de comunicação, para fins eleitorais pode configurar abuso de poder econômico, explicou ao Intercept o advogado Fernando Neisser, um advogado muito bom, aliás, que dá entrevistas direto no UOL, professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Ideias políticas em tese não violam nenhuma lei. Um líder religioso que vá a eventos de campanha, suba no palanque de um candidato e diga aos fiéis que tal religião devem votar assim ou assado, não viola a legislação, diz Neisser. Mas usar uma rede de pastores que recebem salário de uma igreja com uma missão de fazer campanha política pode configurar abuso de poder econômico, pontua advogado. O conglomerado bilionário de Edir Macedo, grande líder da Universal, visa, aumentar o seu poder político para impor pautas conservadoras e tentar impedir a vitória do PT. A igreja tem hoje um braço político que inclui, além dos seus fiéis religiosos, o Partido Republicanos, que tem entre os seus expoentes o governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, Tarcísio de Freitas. A articulação é organizada pela Arimateia, grupo de formação política da Universal. O Intercept teve acesso a um dos documentos da coordenação do grupo, que tem um resumo das orientações políticas a serem repassadas a pastores e obreiros de todo o país. O processo é complexo, organizado e envolve a estrutura de formação do grupo, Arimateia, e a capilaridade da igreja, que opera de cima para baixo, encaminhando orientações que misturam o discurso religioso com político aos pastores, obreiros, os ajudantes e os
fiéis. Em um informe, ó, já tem print aqui de zap, tá, gente? Bom dia, regionais e pastores. Por favor, vai contabilizando o trabalho sobre os títulos eleitorais. Assim que São Paulo pedir, enviaremos o link para os senhores responderem. Eu até discordo de uma coisa do Fernando Neisser, viu, Sofia? Eu acho que qualquer movimentação de líder religioso na política é temerário. Que o cara mexe com a sensibilidade religiosa e para distorcer tudo é 2 segundos. Em um informe, a coordenação do Grupo Arimateia chega a solicitar que pastores enviem relatórios sobre títulos de eleitor de fiéis novos ou regularizados. A participação de cada uma das igrejas e dos fiéis nos programas apresentados pela Universal é contabilizada e cobrada pela coordenação, mostram prints de mensagens. Em uma reunião do Arimateia no início de agosto, os pastores e obreiros foram avisados que deveriam lembrar os fiéis da igreja a regularizarem a sua situação eleitoral. Se o objetivo da igreja for apenas incentivar e orientar o eleitor onde ou como votar, ou montar uma planilha de dados eleitorais da região, a prática não é ilegal, explicou o advogado Fernando Neisser. Mas se for para controlar de alguma forma, saber como votaram, cobrar se votaram, aí é coação eleitoral, é um crime. A Justiça Eleitoral costuma ver com maus olhos isso, porque sabe que muitas vezes envolve esquemas ilegais de compras de votos. Quem compra voto muitas vezes quer listagem de título para procurar na urna se teve voto no candidato tal, ainda que não vá saber quem foi que deu o voto, complementa o advogado. Procurada, a Igreja Universal do Reino de Deus, importante dar o outro lado, não respondeu aos questionamentos do Intercept. Tarifaço virou uma guerra espiritual. Olha que absurdo. O bilionário Edir Macedo, fundador da Universal, tem hoje sob os seus domínios um verdadeiro império. Além da igreja, segundo o IBGE, com 1,8 milhão de fiéis, ele é dono também da TV Record, do Banco Digimais e de mais de 120 outras empresas. Ele tem também o Partido Republicanos, que conta com 44 deputados federais, 4 senadores e 433 prefeitos. Agora, para ampliar o seu poder político, a igreja tem intensificado as ações do Grupo Arimateia para garantir a eleição dos candidatos que apoia, e uma das formas de fazer isso é enviando links com vídeos de entrevistas em podcasts e mensagens políticas. Quem aparece nas mensagens é o coordenador nacional do Arimateia, Bispo Alessandro Pascoal, responsável por preparar os fiéis da igreja para atuar na política. Ele tem experiência, além do grupo, também trabalha como chefe de gabinete do deputado estadual de São Paulo, Gilmassi Santos, do Republicanos, também pastor da Universal. Pelo cargo de assessor, Pascoal recebeu em julho o salário bruto de 34,7 mil da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. Só por isso, Sofia, isso tá tudo errado. Líder religioso recebendo salário de assessor, gente. E assim, os grupos de WhatsApp tinham visitas com oração em casa. Gente, assim, tá tudo errado nisso aqui. Essa reportagem é recente, dessa semana, do dia 15 de setembro, de ontem. Só que assim, a Universal já vem dando sinais, e as igrejas, desde julho, tá? Tanto a Universal quanto a Assembleia de Deus. A gente tá vendo as movimentações do Silas Malafaia. Então, assim, Sofia, como diz o começo da reportagem do Gilberto, é pra guerra. Eles estão indo pra uma guerra espiritual. Pois é, Pedro. Eles estão indo para uma guerra espiritual e para uma guerra política. Eu acho sempre bom trazer isso, porque o projeto deles não é um projeto religioso. É um projeto político. Com verniz, né? A religião é apenas o meio que é usado para tentar conseguir esse poder político. Tem um vídeo do Kenji lá no canal Normose falando sobre isso, sobre como o projeto da Universal e sempre foi um projeto político. E isso é importante sempre destacar, porque aí eu vou conseguir irritar um monte de gente, e esse é um assunto que eu sei que eu gero discordâncias, inclusive dentro do próprio Meteoro, mas existe um esforço muito grande de, não, nós temos que conquistar os evangélicos, etc, etc. Gente, você não vai conseguir
conquistar os evangélicos enquanto a igreja evangélica, a igreja pentecostal, a igreja neopentecostal for isso. Não vai, esquece. Zero chance. As igrejas, as neopentecostais hoje, elas são todas baseadas na teologia da libertação, na teologia do domínio, que são, respectivamente, uma teologia neoliberal e uma teologia fascista. Não vai conseguir trazer essas pessoas. É uma cosmovisão que essas pessoas desenvolvem dentro dessas igrejas que é incompatível com políticas, com ideologias de esquerda. Não vai. E as igrejas, e daí não são nem só as neopentecostais, aí a gente vai entrar até nas igrejas pentecostais, nas igrejas protestantes clássicas, nas igrejas católicas, elas são conservadoras. E a esquerda, ela adota pautas progressistas. Gente, se hoje entra os neopentecostais na esquerda por um lado, sai o movimento negro, que é muito ligado a pautas das religiões de matriz africana, saem os movimentos feministas, saem os movimentos LGBT pela outra. Não tem. Então, antes da esquerda tentar conquistar os evangélicos e os católicos também, primeiro, tem que ser criada uma nova teologia. Só lamento. Mas a separação entre a igreja entre a religião e a política não existe. Como não existe separação entre o jornalismo e a política, como não existe separação entre ciência e política, não existe separação entre o direito e a política. O que existe, tem que existir, não pode, mas não é inegociável a separação entre a igreja e o Estado. Quando a gente fala de Estado laico, a gente está falando disso. Separação entre igreja e Estado. Isso não só pode, como deve existir. Mas querer achar que política e religião não se misturam, meu amigo, é muita ingenuidade. Exato. E tudo isso pra dizer, olha, tudo isso que o Pedro tá... Desculpa, Pedro, eu não sei se você concorda comigo em tudo isso que eu falei, mas pra Não, mim eu concordo. essa reportagem que você mostra toca em muito desses pontos que eu tô tentando destacar aqui. Não, eu concordo. Eu acho que a esquerda, em algum momento, a gente tem que tentar conversar com essas pessoas. Mas eu digo uma coisa, Sofia. A Universal chega a ser mais perigosa do que o Silas Malafaia. O Silas Malafaia quer ser o Edir Macedo, tá, gente? O Viário tava me contando a respeito da história do Silas. O Edir Macedo é discreto. O Edir Macedo, ele tem mais dinheiro. E o Edir Macedo, ele faz um comando centralizado na Universal com um braço midiático muito melhor que o Silas. E ele é muito mais perigoso por isso. E é o que a Sofia falou, enquanto tiver essas lideranças, porque a questão não é a religião, é o projeto de poder. O Tarcísio de Freitas pro Edir é a sopa no mel, porque se o Tarcísio der certo, é tudo que ele sempre quis, e se o Tarcísio der errado, ele descarta rápido, Sofia. Ele não tem nem esse problema, ele não amarra o burro no Tarcísio. É fogo. Enfim... Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sof. Estouramos o tempo, será? Não, tá dentro. Boa. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.